Graça e paz, irmãos, estamos mais uma vez aqui juntos para cultuar ao Senhor, nesse período em que novas formas precisam ser pensadas, mas os antigos e eternos princípios mantidos. Estamos juntos, ainda que separados, para cultuar o Senhor nesse momento. Queria te convidar a abrir o seu coração para começarmos esse momento de adoração ao Senhor, orando, invocando a presença gloriosa e graciosa do nosso Deus sobre a sua vida, aí onde você está, para que esses momentos que vamos passar juntos sejam momentos de edificação, momentos de correção, momentos de esperança e verdadeiramente refúgio para as nossas almas. Vamos falar com o nosso Deus. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, abra o seu coração para que nesse momento o Senhor seja cultuado e adorado. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque a presença do Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos e infinitamente mais do que merecemos. Invocamos o teu nome para que neste momento, ou nesses momentos, possamos adorar ao Senhor, cultuar o Senhor na beleza da tua santidade. Que as canções entoadas, que as leituras realizadas, que a palavra do Senhor ministrada aos nossos ouvidos, olhos e corações possam verdadeiramente nos ensinar, repreender, corrigir e educar, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos, do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 41, 13. Amém. Queria agradecer aqui o Gabriel, João Pedro, Timóteo. Queria agradecer o pastor Marco César, o Nery, está fazendo essa obra do Senhor e está colocando todos os seus conhecimentos e equipamento para que ela possa ser realizada. Eu agradeço esses irmãos em nome de Jesus, amém? Vamos abrir em Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido é o Senhor neste lugar, invocamos o Senhor na tua presença neste santo lugar, e queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, por este momento maravilhoso, estamos cultuando o Senhor. Pai, abençoa cada irmão, Senhor, que possa, Senhor, ouvir essa palavra. Abençoa os irmãos, meu Pai, que possa estar arrumando, estar colocando essas mensagens para que nós possamos ouvir. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem sido zeloso, bondoso, misericordioso, amoroso conosco. Que nesse momento que nós estamos passando difícil, Senhor meu Deus, o Senhor nos abençoe e nos proteja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. Amém. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde
terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de
gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Gostaria de ler mais um texto com você. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Uma das formas de nós adorarmos ao Senhor é entregarmos a Ele os nossos dízimos e ofertas. Quando pensamos em dízimos e ofertas, falamos da generosidade e da fidelidade do povo de Deus como reconhecimento de tudo ou a tudo que Deus tem feito por nós. O Senhor tem nos dado mais do que precisamos e infinitamente mais do que merecemos. Quando nós somos conduzidos em adoração ao Senhor, com os nossos dízimos e ofertas,
estamos contribuindo para o avanço da obra missionária. Quando adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, estamos contribuindo para a manutenção do templo, estamos contribuindo para o sustento de pastores, de missionários, de evangelistas, contribuindo para o avanço do reino. Nós sabemos que nesses dias estranhos de pandemia, os nossos costumes e práticas têm sido mudados, adaptados. Lembre-se, a gente adapta algumas das formas, mas nós conservamos princípios. Talvez a forma de trazer os dízimos à igreja e depositá-los ali no gasofilácio não seja possível e viável nesse momento, mas a forma de adorarmos ao Senhor, ela pode ser adaptada. Então nós colocamos para os irmãos a conta da igreja, o número da conta da igreja, para que os dízimos e as ofertas sejam ali depositadas ou transferidos. A gente vai colocar as informações dessa conta para os irmãos, e não faça desse momento como um momento de transação bancária apenas, um momento econômico, financeiro, mas tenha na sua mente e no seu coração que esse momento, ainda que não seja feito na igreja, é um momento espiritual, é um momento de consagração, é um momento de entrega, é um momento de adoração. Nós estamos aqui com a igreja aberta todas as sextas-feiras, de 9 até meio-dia e de 2 às 5. Se você tiver alguma dificuldade de fazer essas transferências ou esse depósito, nós estaremos aqui. Nós preparamos um local ali atrás, reservado para você fazer a sua oração e então entregar o seu dízimo. Mas faça isso com temor e tremor do Senhor, porque tudo vem das mãos do Senhor. A gente está vivendo tempos de inconstâncias e tempos de dúvida, mas não deixe que isso cegue o seu coração, que isso torne a sua fé nublada. Que o Senhor, Deus de toda provisão, possa abençoar você e abençoar a sua família nesse momento. Queria orar com você, e enquanto nós cantamos mais uma canção, que você ore ao Senhor, peça que Ele trabalhe no seu coração, peça que Ele continue te dando sustento, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê estratégia, que o Senhor, que sempre sustentou a nossa casa, continue com a sua bondade e misericórdia tomando conta das nossas vidas. Faça desse momento, com essa canção, um momento de adoração ao Senhor. Mais uma vez, vamos orar, depois nós cantamos para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por cada irmão que tem se disposto a adorar ao Senhor integralmente. Te agradecemos porque mesmo diante das dificuldades e das complicações dos nossos dias, nós podemos confiar no Senhor. Sabemos que as nossas limitações e as nossas fragilidades em nada afetam a bondade do Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que o nosso provedor é o Senhor. Nós podemos descansar em Tuas gloriosas e poderosas mãos. Senhor, nós pedimos e te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe as mãos e o trabalho de cada irmão que dispôs em seu coração a ofertar ao Senhor, levar os dízimos, devolver ou investir os recursos que o Senhor tem dado para a obra missionária, para o sustento e manutenção da casa do Senhor. Te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Amém.
Gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 23. Salmo 23, um salmo muito conhecido, talvez conhecido por você até de cor. Eu queria mais uma vez gastar um tempinho com você pensando sobre esse salmo. E a pergunta que fica, a primeira pergunta desse momento, é se você conhece o Salmo do Pastor ou se você conhece de fato o pastor do Salmo. E o tema da nossa mensagem agora é exatamente esse, o pastor do Salmo. Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. No divã de Deus. Essa é a impressão que se tem quando lemos o livro dos Salmos. Talvez o motivo de termos essa impressão é porque esse livro reúne experiências humanas, expõe de forma visceral sentimentos, sensações e reações humanas muito claras, situações, reações e emoções que às vezes expressamos e às vezes silenciamos. Agostinho diz que nos Salmos não somente Deus fala, mas nos Salmos Deus deixa o homem falar, e nos identificamos com isso. E esse salmo, Salmo 23, é sem dúvida um dos mais lidos, se não for o salmo mais lido. Ele é adaptado à liturgia que vai da maternidade ao cemitério. A mais antiga tradição judaico-cristã coloca ou atribui esse salmo a Davi, o rei de Israel, o grande rei de Israel, que havia sido pastor de ovelhas em sua mocidade, antes de ser a grande referência, antes de ser o grande rei Davi. A estrutura do salmo é bem simples. Nós vemos no primeiro versículo uma declaração consistente de fé, uma proposição firme de quem era Deus para o salmista Davi. E ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Todas as outras coisas que vêm após esse primeiro versículo fazem alusão a essa declaração de fé. Então, o primeiro versículo, uma declaração consistente de fé, e dali por diante, bênçãos que sobrevêm sobre aquele que passa sobre o cajado desse pastor, ou necessidades que são supridas por esse pastor, que nada deixa faltar às suas ovelhas. Mesmo considerando, irmãos, a interpretação de alguns estudiosos que dizem que neste mesmo salmo existem outras figuras, outras ilustrações, a alegoria principal, sem dúvida, é a figura do pastor. Mas quem é o pastor desse salmo? Esse é o tema da nossa mensagem, e o objetivo não é apenas que você saiba quem ele é, mas que você se relacione com ele, que você faça parte do glorioso aprisco do pastor, relatado ou manifesto aqui no Salmo 23. Conta-se uma história
de que uma certa estação de rádio resolveu fazer um concurso para novos locutores. E uma das características ou uma das condições era que os locutores fizessem uma narração baseado em um trecho da Escritura, um texto da Bíblia. E o trecho mais votado entre os locutores foi o Salmo 23. E aí, à medida das apresentações, era notável que muitos homens, muitos locutores ou postulantes ao cargo conseguiam desenvolver muito bem a sua declaração, a sua narração. Todos os concorrentes começaram ali a demonstrar uma desenvoltura muito boa, habilidades técnicas, estratégias, entonação, tudo isso visando ganhar as melhores notas daquela banca examinadora. Porém, em determinado momento, um senhor se coloca para fazer a sua apresentação, ele se posiciona e, embora aparentemente fosse desprovido das habilidades técnicas demonstradas pelos outros concorrentes, quando aquele homem começou a declamar este salmo, os olhos da audiência, os espectadores, todo mundo que estava ali ouvindo a declaração desse Senhor, eles começaram a chorar e houve um quebrantamento muito grande, a ponto de que até a banca examinadora se esqueceu de atribuir-lhe pontos. Quando um dos concorrentes, vendo tudo aquilo, perguntou: o que está acontecendo? Por que esse homem, sem tanto preparo como os demais, produziu um efeito tão grande nas pessoas ao seu redor, a ponto da própria banca examinadora ter se esquecido de atribuir-lhe pontuação? Foi então que alguém disse a esse concorrente: olha, enquanto muitos demonstraram conhecer bem o salmo do pastor, aquele senhor demonstrou conhecer bem o pastor do salmo. Ele foi o único que demonstrou conhecer o pastor do salmo. E talvez este seja um dos grandes problemas dos nossos dias. Muita gente tem muita informação técnica sobre a Escritura. Muita gente tem muita informação sobre Deus, mas não possuem um relacionamento verdadeiro com Ele. Por isso, muitos desses estão perdidos. A primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse sobre quem é o pastor desse salmo está não apenas em um versículo, mas permeando todo o texto. O pastor deste salmo, o pastor do Salmo 23, em primeiro lugar, é o Deus presente. É o Deus que está presente em toda a história. É o pastor que é extremamente íntimo de seu rebanho, que se relaciona com os seus de forma próxima. Nesse salmo, Davi usa a metáfora, a comparação, a alegoria mais íntima, mais próxima até então dos salmos. Antes, ou em grande parte dos salmos, você vai ver a figura de Deus como o Senhor, o grande rei, o libertador. Figuras e expressões mais distantes, ou até mesmo figuras e expressões envolvendo impessoalidade. Por exemplo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, e outras expressões. Mas aqui não. No Salmo 23 nós vamos ver Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que está aqui pertinho de mim, é aquele que vive com o rebanho, é aquele que é o provedor, o guia, o médico, o protetor. Ele não é somente o Deus grande e todo-poderoso, mas Ele é o Deus que está próximo daqueles que dependem dEle. Aqui o pastor vive com o seu rebanho, ele é tudo para o seu rebanho.
O pastor desse salmo é o pastor íntimo, é o Deus presente. Davi usa cerca de 17 pronomes pessoais, dizendo, o Senhor é meu, ainda que eu ande. Davi não está dizendo de coisas que ele ouviu falar, Davi está dizendo de coisas ou sobre coisas que ele experimentou ou que ele estava experimentando. Ele fala sobre experiências passadas e presentes, e Davi sabia muito bem qual era a relação pastoral. O ofício de pastor, foi o primeiro ofício de Davi antes de ser o grande rei. Além disso, o nome usado aqui no texto, o Senhor é o meu pastor. Senhor não é um pronome de tratamento, não é um nome educativo para se referir a Deus. Senhor aqui é vocativo. O nome traduzido aqui para nós como Senhor é Yahvé, Jeová. Não é um mero pronome de tratamento, mas o vocativo do Deus pessoal, o Deus do relacionamento, o Deus do pacto, o Deus que se relaciona. E é interessante, quando a gente lê o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, nós vamos ver o nome de Deus como Elohim, ou no primeiro versículo, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Mas a partir do capítulo 2, nós vemos o nome de Deus no livro de Gênesis, não mais apenas como Elohim, Deus, mas nós vemos como Yahvé Elohim, o Senhor Deus, o Deus presente, o Deus do pacto, o mesmo Deus que se apresentava para Adão na viração do dia, o Deus criador de todas as coisas, mas que se envolvia diretamente com as suas criaturas, com a sua criação. O Deus pessoal, sim, Deus criador, mas o Deus que se envolve com a criação. E esse termo, para se referir ao pastor do Salmo, não foi um termo escolhido aleatoriamente por Davi, mas o próprio Deus, iluminando o coração e a mente do autor bíblico, mostra que o pastor desse Salmo se envolve intimamente com as suas ovelhas. Ele não é um funcionário que apenas é pago para olhar o rebanho, para ver se está tudo bem. Não, ele ama as suas ovelhas, ele se doa pelas suas ovelhas. Nós observamos isso em todo o escopo do Salmo. Por isso, o primeiro ponto que a gente pensa aqui, nesse dia, é que o pastor do Salmo é um Deus presente. E se ele é um Deus presente, nós devemos desfrutar da sua presença. Nós devemos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E intimidade, meus irmãos, gera tempo, demanda investimento. E nós devemos investir no nosso tempo com Deus. Uma das grandes lamentações ou justificativas que dávamos para o nosso problema de relacionamento com Deus era a falta de tempo. E você há de convir comigo que essa justificativa não dá mais para ser usada. Nós temos tido tempo de forma forçada para lermos mais a palavra, para orarmos mais, para cantarmos mais para o Senhor. Nós devemos desenvolver, com o tempo que o próprio Deus nos deu, práticas naturais de relacionamento. Algumas para a gente pensar: aproveite esse tempo de isolamento social necessário e pratique mais a oração. Isso vai te aproximar mais de Deus. Isso vai fazer com que você fale mais com Ele e que você seja capaz de ouvi-lo. Pratique a oração, pratique o desabafo. Sabe quando você é muito amigo de alguém e você precisa desabafar? Você precisa de um ombro amigo? Use o ombro do seu pastor, do pastor dos pastores. Use esse tempo para desabafar, para falar com ele, assim como os salmistas falam. Muitas vezes nós lemos nos salmos salmistas colocando o coração para fora, dizendo coisas que talvez você e eu não teríamos coragem de dizer, mas é o que sentimos. Muitas vezes nós apelamos para Deus, ou queremos apelar para Deus, como os salmistas fazem: Senhor, seja a minha justiça. Senhor, eu não estou conseguindo crer. Até quando? Desabafe diante do Senhor. Desabafe com Ele. Pratique a confiança. Pratique o exercício da vontade. Pratique a paciência.
a contemplação. Deus está freando a igreja. Deus está freando o seu povo, dizendo: olha, talvez seja a hora de ouvir mais. A gente às vezes está tão cheio de atividade, tão cheio de afazeres, na correria, mas Deus diz: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes nós sabemos que Deus é Deus, mas nós não nos aquietamos, e Deus diz: calma, calma. O mesmo Deus que se manifesta abrindo o mar, o mesmo Deus que se manifestava na coluna de fogo ali no povo, tratando e conduzindo o povo no Egito, o povo dele no Egito, é o mesmo Deus que fala com Elias numa brisa suave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pratique a contemplação, o equilíbrio, pratique o amor, a confissão, a introspecção. Talvez seja a hora da gente olhar mais para dentro da gente e perceber que a gente fala demais, que a gente grita demais, que a gente corre demais, que a gente faz muitas coisas em excesso que não precisavam ser feitas. Pratique a descomplicação. Não seja uma ovelha rebelde. Acalme o seu coração diante do Senhor. Ele está presente. Use esse tempo para que vocês se aproveitem melhor. Sabe por quê? Porque Ele não só é o Deus presente, mas em segundo lugar, o pastor do Salmo é o pastor, ou é o Deus cuidador. Versículos 2 e 3 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, Ele refrigera a alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ovelhas são, por natureza, a gente não vai investir tempo aqui falando disso, a gente já compartilhou na igreja esse salmo uma outra vez, e falamos muito sobre o comportamento das ovelhas. Mas, resumindo, a ovelha é um bicho sensível, é um bicho frágil, é um bicho confuso, é um bicho complexo, é um bicho medroso. E diante dessa realidade toda, o pastor se coloca como o oposto a tudo isso, sendo a torre forte, sendo o guia, o ajudador. Nós vemos aqui o pastor desse salmo é o Deus que cuida, não apenas porque as ovelhas lhe pertencem, mas o pastor do Salmo cuida das ovelhas porque o pastor ama as suas ovelhas. Não é só um sentimento de propriedade, de posse, mas é um sentimento de amor, de vida e morte. Nós lemos o texto dizendo no versículo 2 que Ele faz repousar. Ele nos faz repousar, e repouso a gente pode observar não só aqui, mas em outros textos, a ideia de descanso físico. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas tinham que, naquela região do Oriente Médio, não haviam tantas pastagens, as ovelhas tinham que caminhar por desertos várias e várias vezes. Então o pastor pegava essas ovelhas, caminhava, conduzia-os pelo deserto até lugares de pastos, de pastagens verdejantes, para que elas se alimentassem e para que elas descansassem. Pastor deste salmo é aquele que dá repouso para o nosso corpo cansado. É o pastor que acalma o nosso coração, a nossa agitação. É o pastor que nos ajuda a deitar e a pegar no sono, porque ele nos conduz a pastos verdejantes. É o pastor que não só dá repouso para o nosso corpo, ele não é aquele que nos faz trabalhar, mas ele é o pastor que sabe a hora de trabalhar e a hora de descansar, a hora de sermos como Marta, agitados de um lado para o outro, e principalmente a hora de sermos Maria e aquietar-se, quedar-se aos pés de Jesus. Mas ele também, sendo um pastor que cuida, não apenas repouso para o físico, mas repouso também, ou descanso para a mente. Ele usa essas duas palavras, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas confusas e medrosas muitas vezes precisavam beber água da mão do próprio pastor. O pastor construía um mecanismo ou um riachozinho pequeno para que essas ovelhas pudessem beber águas tranquilas, e às vezes o próprio pastor as alimentava, saciava a sede com as próprias mãos,
evitando toda a agitação daquelas águas correntes. O pastor do Salmo 23 é o pastor que cuida, nos tirando das agitações e acalmando, refrigerando a nossa alma. Ele não só dá descanso ou repouso para o nosso físico, mas também descanso para a nossa mente. A gente precisa, nesses dias e em tantos outros, de termos de fato a nossa alma refrigerada. Temos tanto abafamento, tantas inquietações, tanto aquecimento em nossos corações, e as preocupações, as tensões. Meu Deus, eu não estou trabalhando, como é que vai fazer? Meu Deus, a escola dos meus filhos. Meu Deus, esse tempo de epidemia, se acontece alguma coisa da minha família. Senhor, aquieta a nossa alma, refrigera a nossa alma, leva-nos para junto das águas de descanso, faça com que a nossa mente se acalme. E ele vai dizer também, refrigera a alma. Refrigerar a alma não é só dar esse descanso, mas é renovar a expectativa, renovar a esperança, renovar a vontade e a possibilidade de continuar caminhando. O pastor que cuida desse Salmo 23 é aquele que nos ajuda quando nós temos que passar pelos desertos, é o pastor que nos guia, é o pastor que conduz a ovelha que muitas vezes se perde, que se atrapalha. O caminho que as ovelhas faziam eram caminhos muitas vezes arriscados, e tanto a ida quanto a volta, a ovelha precisava ouvir a voz do pastor, e Davi vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Conduz a minha vida, conduza a minha alma em lugares, ou por lugares de descanso. O Senhor não apenas cuida da gente por propriedade, como falamos, mas também por amor. Por amor. Irmãos, olhando para o pastor do Salmo como Deus que cuida, não é sobre o que Ele pode nos dar, mas é sobre a satisfação que temos em tê-lo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, porque o Senhor nos é suficiente, e isto aprimora a nossa fé, a fim de que ela seja incondicional. De nada teremos falta, não duvidaremos do poder de Deus, não duvidaremos das intenções do Senhor. Embora não tenhamos tudo o que desejamos, é possível amar tudo que nós temos, é possível entender que Deus cuida da gente. Aprendemos a amar o que nós temos e encontramos satisfação na pessoa do pastor, como aquele que cuida das nossas vidas. Nesse tempo de reflexão, peça para que Deus te dê mais sensibilidade para você olhar para a sua família, para você olhar para a sua igreja, para você olhar a tudo que está ao redor e dizer: Senhor, louvado seja Deus, porque o Senhor escolheu a família que eu nasceria, o Senhor escolheu o trabalho que eu estou, o Senhor escolheu os meus amigos. Muito obrigado, porque a providência do Senhor cerca a minha vida de tal maneira que eu só tenho que agradecer. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Louvado seja Deus. O Senhor que dá repouso ao nosso corpo e alento às nossas almas. Ouça, meu querido, minha querida, a voz do nosso Supremo Pastor. E um outro ponto que a gente pode destacar aqui, que o Senhor desse Salmo, o Senhor do Salmo 23, é o Deus protetor. E aqui há algo fantástico, que fica mais claro ainda essa presença de Deus como pastor, como Senhor nas nossas vidas. No versículo 4, Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, bordão e cajado me consolam. O grande segredo, será que a gente pode dizer assim, a grande questão do Salmo 23 não é que ele seja uma promessa de livramento, mas ele é uma promessa de companhia.
O Deus que está conosco, o Deus que se faz presente, o Deus cuja presença nos protege. A presença do pastor permeia todo o texto, seja pelo relacionamento com as suas ovelhas, pela companhia em vales sombrios, ou na preparação de mesas, ou na casa a ser habitada para sempre. O salmista nos diz que o pastor está presente e com a sua presença, ou em sua presença, nós estamos seguros. Contudo, a companhia do bom pastor, ainda que ofereça e nos garanta segurança e paz, isso não significa que teremos sempre uma paisagem tranquila ao nosso redor. Existe a possibilidade de andarmos pelo vale da sombra da morte. E alguns estudiosos dizem que o vale da sombra da morte pode ser de fato um lugar real, não apenas simbólico das dificuldades que poderíamos passar, mas geograficamente um local real, como alguns lugares montanhosos, locais íngremes, apertados, em meio às rochas, que ofereciam muitos riscos à vida do rebanho, como por exemplo o ataque de alguns animais quando eles passavam por esses locais. A ovelha poderia cair desse vale sombrio, salteadores, na verdade, lugares em que haveria constante ameaça e perigo de vida. Independente se é um local real ou se é algo que nos leva a pensar, era necessário, como é para nós, passarmos por lugares assim. Como as ovelhas, animais medrosos e confusos, poderiam passar por lugares tão arriscados? E o interessante é que alguns dizem que muitos pastores naquela época e hoje ainda desenvolveram uma técnica muito interessante, que quando a ovelha tinha que passar por esses determinados locais, os pastores conversavam com elas, os pastores cantavam para essas ovelhas, os pastores tocavam melodias para essas ovelhas, e as ovelhas, ouvindo a melodia, ouvindo a voz do pastor, atravessavam esses locais com mais tranquilidade. O rebanho se acalmava, e então ele conseguia passar por esse vale sombrio. E tal fenômeno nos faz lembrar de um outro episódio em que o próprio Senhor Jesus usa essa metáfora do pastor, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, lá em João capítulo 10, versículo 27. Mas se uma ovelha caísse, se uma ovelha se deparasse com uma situação complicada, o pastor tinha alguns instrumentos, que o próprio Salmo cita dois deles aqui: cajado e o bordão ou vara. A vara ou bordão servia para quando uma ovelha rebelde se dispersava, indo por caminhos longe do rebanho, perigosos, o pastor vinha com a vara e tocava nas ovelhas, tocava na ovelha rebelde, tocava na ovelha dispersa, e às vezes até batia nessas ovelhas para que elas voltassem para o caminho seguro. Deus continua fazendo isso, e é interessante que essa metáfora é importante para a gente, porque Deus muitas e muitas vezes tem tocado com a vara da disciplina sobre a igreja, sobre você, sobre mim, para que a gente volte para o caminho seguro. A disciplina que vem de Deus é uma disciplina que visa segurança, proteção, auxílio, correção. Paulo escreve a Timóteo, dizendo que a Escritura, a palavra de Deus, a voz de Deus ensina, repreende, corrige, educa, a fim de que nós, ovelhas do seu pasto, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Talvez, irmãos, esse tempo de epidemia, de pandemia, seja a vara de Deus levando ou trazendo a igreja para o local onde ela deve estar, para o caminho em que ela deve estar. Às vezes nós estamos muito distantes do lugar, e aí Deus, com a sua vara, como várias vezes fez na história, esteja tocando na igreja, esteja corrigindo o nosso rumo, os nossos caminhos. Mas não só vara, cajado é citado aqui.
Uma das pontas desse instrumento era em forma de gancho, porque se uma ovelha caísse, ele estendia esse gancho, ele estendia esse instrumento e conseguia buscar essa ovelha. Ovelhas que caíam ou ficavam presas em lugares de difícil acesso, o pastor colocava o seu cajado e resgatava a sua ovelha. Quantas e quantas vezes nós já fomos resgatados e precisamos desse resgate do pastor. O pastor do Salmo 23 é o pastor que protege. Ele é o pastor presente, é o Deus presente, é o Deus que cuida, ele é o Deus que protege as suas ovelhas. E o último ponto, o pastor do Salmo 23, ele é o Deus provedor. Versículo 5: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor do Salmo é o Deus provedor. Muitas vezes o pastor alimentava o seu rebanho em locais perigosos. A presença de lobos perto do rebanho era uma ameaça constante, mas a presença de adversários não limitava a nutrição do rebanho. E isso é maravilhoso, porque mesmo vivendo num mundo cercado de perigo, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua alimentando a nossa fé, o Senhor continua alimentando a nossa expectativa, a nossa esperança. Mesmo com o mundo desabando sobre os nossos olhos, nós podemos olhar para os montes e esperar que de lá venha o nosso socorro, porque o Senhor é o bom pastor que cuida, que provê sustento para as suas ovelhas. Mas como muitas vezes nós perguntamos, como eu vou comer? Como eu vou me alimentar? Eu, ovelha, e cheio de lobos, tem tantos lobos ao nosso redor. Como fazer? Meus irmãos, tem muita gente se privando de amar por medo de decepção. Tem muita gente com medo de perdoar ou não perdoando, com medo de frustração. Tem muita gente com medo de agir, não agindo, por medo da responsabilidade. Tem muita gente que não está pegando firme no arado, por medo de ter que não olhar para trás. Tem gente que não vive de fato o Evangelho, por medo da censura, por medo da opinião de outras pessoas. Tem gente que não vive uma vida de santidade, porque tem medo da solidão. Tem gente que não ora, porque tem medo de não ser ouvido. E pasmem-se, tem gente que não ora, porque tem medo de ser ouvido, de ter a sua oração atendida. E como alguns dizem por aqui, a gente precisa largar a mão de ser medroso. A gente precisa viver uma vida plena e abundante na presença do Senhor. A gente não pode viver com medo, ser valente, diz a palavra do nosso Deus. Deus continua estendendo um banquete de graça em tempos de adversidades, é possível. Lembre-se, por exemplo, de Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, que diremos, pois, acerca de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com o seu próprio filho, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo, ou é Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, e que está à direita de Deus, e que também intercede por nós, afastando os lobos vorazes e ferozes ao nosso redor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Pense nos nossos dias. Tribulação, será a angústia, será a perseguição, será fome, nudez, perigo, espada. Quem? Como está escrito, Romanos 8, 36, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem coronavírus, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aliando esse texto, o mesmo Paulo diz, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Não tenha medo das adversidades. Quem prepara a mesa para você e para mim é o bom pastor, o nosso provedor. Concluindo, para a gente orar, mais uma vez, o pastor do Salmo 23 é o Deus presente, é o Deus cuidador, é o Deus provedor, é o Deus protetor. E aí os dois últimos versículos, o último versículo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O pastor levava as ovelhas para as pastagens, para se alimentarem, para distraírem, e depois voltava. E alguns dizem que parece que as ovelhas sabiam quando elas estavam chegando no aprisco. Elas ficavam agitadas, mas ao mesmo tempo felizes, ou parecia que elas estavam felizes porque sabiam que estavam voltando para casa. E aí o pastor colocava elas no aprisco e tratava mais uma vez dessas ovelhas. Alguns estudiosos dizem ou falam sobre uma tradição judaica antiga, que quando um judeu um hebreu hospedava alguém em sua casa, essa pessoa era responsável por zelar por esse hóspede, se preciso fosse, até com a própria vida. Juízes, capítulo 19, se eu não me engano, cita um fato assim. Lembra da história? Quando os homens queriam ameaçar, constranger, abusar daqueles anjos que estavam na casa de Ló, o próprio Ló diz: olha, não façam isso, tem mais gente aqui em casa, eles tinham o compromisso de zelar pelos seus hóspedes. E na despedida, quando o hóspede saía da casa do judeu, era comum que o proprietário da casa pedisse para que 2 pessoas acompanhassem o hóspede até a saída da cidade, para dar-lhe ainda segurança, para estar em seus cuidados. E o salmista aqui diz que bondade e a misericórdia certamente seguiriam todos os dias das suas vidas, ou da sua vida. A grande questão é que nós, enquanto hóspedes do Senhor ou parte do seu rebanho, jamais sairemos da sua presença. Por isso que o salmista vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, porque eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Uma outra diferença: na antiga aliança, e até mesmo dentro dos costumes, a ovelha morria pelo pastor, ou a ovelha morria e morre pelo seu proprietário. Na nova aliança, na Escritura, nós não vemos mais a ovelha morrendo pelo seu proprietário. A gente não vê a ovelha morrendo pelo pastor, mas nós vemos em Cristo Jesus o pastor dando a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 nos mostra que o pastor é Jesus. O pastor do Salmo é o Deus conosco. O pastor do Salmo é o caminho, a verdade e a vida. O pastor do Salmo é aquele que refrigera a nossa alma, dizendo: vinde a mim, cansados e sobrecarregados. O pastor do Salmo é Jesus, que nos guia pelo caminho da justiça, não só por amor ao seu nome, mas por causa do seu santo nome.
O pastor do Salmo é Jesus, que no vale da sombra da morte nos carregou e nos carrega em seus braços, tragando a morte com a vida e dissipando as trevas, porque Ele é a luz. O pastor do Salmo 23 é Jesus, que prepara um banquete da graça no mundo hostil. O pastor do Salmo 23 é Jesus, que nos unge a cabeça com santidade e poder, fazendo o nosso cálice transbordar. O pastor do Salmo, cuja bondade e misericórdia penetram as nossas misérias e mazelas, é Jesus, porque Ele limpa os carrapichos da nossa alma, Ele seca as feridas do nosso coração, Ele olha para você e para mim, não só como parte de um rebanhão, mas como uma ovelha que valeu a pena deixar as outras guardadinhas no aprisco, para que fossem resgatadas. O Senhor é o bom pastor. O Salmo 23 é o Salmo de Jesus, o bom pastor. E eu te convido, não apenas saber sobre o Salmo do pastor, mas conhecer profundamente o pastor do Salmo e encontrar nele refúgio para sua alma. Quando em cativeiro te levaram de Sião e teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, um lamento só. Talvez eu se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Larirarirarirê, 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 larirari. Irmãos, para encerrarmos esse nosso momento e orarmos, nossa igreja convocou os irmãos para um jejum nesse domingo, um momento de contrição, de oração, momento de adoração ao Senhor. E eu gostaria de colocar para vocês alguns motivos para nós orarmos. Claro que não são apenas esses motivos, mas alguns outros. Ore nesse domingo pelas autoridades brasileiras e mundiais. Ore pelos que estão sofrendo
Ore pelo fortalecimento e unidade da igreja sobre a terra. Ore sobre o despertamento espiritual e por verdadeiras conversões. Ore pelos órgãos de comunicação para que possam informar com verdade e isenção, sem provocar pânico na população. Ore pelos médicos e todos os profissionais de saúde que estão à frente do sistema de saúde público e privado do nosso país. Ore para que o Senhor os guarde do contágio, que renove a força e ânimo diante da luta e os use com toda a sabedoria e conhecimento científico, para que eles possam, por meios ordinários, através dos estudos e pesquisas, achar ou encontrar a solução para esses nossos problemas. Ore pelos grupos de risco, ou pelo grupo de risco. Ore pelos idosos, pelos imunodeprimidos, pelos doentes crônicos. Ore para que eles tenham uma proteção especial da parte do Senhor e que eles sejam poupados dessa infecção. Ore pelos missionários, pela família dos missionários, a família perto e a família que está de longe. Porque se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Use esse domingo para clamar ao Senhor. Começar desse momento, abra seu coração para que a gente ore ao Senhor nesse momento. Pai amado, Deus querido, o Senhor é o Deus de toda glória, toda força, todo poder. O Senhor, Deus, ao Senhor elevamos a nossa alma, porque nós confiamos no Senhor. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa mente, colocamos diante do Senhor a nossa confiança, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha em nosso socorro. Oh Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Deus que fez os céus e a terra, no Senhor que fez o mar e tudo que neles há. Nós confiamos no Senhor que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Nós confiamos no Senhor que liberta os encarcerados. Confiamos no Senhor que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos. Confiamos no Senhor que ama os justos. Deus, nós confiamos em Ti, o Senhor que guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Confiamos no Senhor. Deus, nós Te louvamos, porque de fato sabemos, como nós acabamos de ler e ouvir, que o Senhor é o Deus presente que tem tomado conta das nossas vidas. Por isso, colocamos não só esses pedidos que citamos aqui, mas tantos outros, tantas as demandas que fazem parte da nossa vida social e da nossa vida particular, privada. Que o Senhor alcance e toque em todas as famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Que a Tua bondade e misericórdia, que certamente nos segue, possam transformar a nossa vida, fortalecer o nosso coração e a nossa mente. Portanto, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno, imensurável, sem igual de Deus nosso Pai, que o consolo, conforto, fortalecimento do Espírito Santo de Deus possa inundar os corações da amada igreja do Senhor, espalhada por toda a terra e unida num só propósito, que é adorar o Senhor, que é obedecer a Tua voz. Pedimos isso e rogamos, porque confiamos que o Senhor é um Deus presente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.